Eu sou eu. Bom, é o seguinte. Vou falar para vocês aqui sobre esse sisteminha aqui, ó, tá vendo? Esse programa aqui, o nome desse programa é um programa gratuito da internet. Sei lá, o nome dele é Apereo Image Scope. Como que você faz para conseguir esse programa? Você entra na sua internet, digita lá leicabiosystem.com. Você vai entrar nessa página aqui desse Leica Biosystem Advancing Cancer Diagnostics Improving Lives. Tá? Então, eles criaram esse sistema, claro que tem, ó, você vem aqui, dá um download aqui, ó, dá um download e você vai baixar esse programinha aqui, vai baixar esse programinha, e daí tem vários sites que você consegue entrar e conseguir as lâminas. Para você visualizar aqui a mesma coisa que você vai ver no microscópio. Então serve muito para o aprendizado. Tudo que você vê ali, você consegue, no microscópio você tem aqui, de forma virtual. Né? Então, você vê aqui, ó, você entra lá, você visualiza vários sites, igual esse site aqui, ó, que, deixa eu ver aqui, esse aqui não, esse, da Universidade de Michigan. Ele é muito bom também. Então você entra nesse site aqui, ó, você entra aqui, ó. Vamos voltar aqui. Universidade de Michigan, tá lá Michigan Histology and Virtual Microscopy Learning Research. Você entra aqui, daí tem aqui, ó, Medical, você entrou nessa página, digita lá no Google Michigan Histologia, que já vai aparecer. Daí você vai abrir essa página, você entra aqui, ó, Medical Histology, né? Entra aqui, ó, tem vários os tecidos, ó. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, sangue, músculo, né? Por exemplo, você clicando aqui, músculo, eu vou dar aula para vocês agora de explicar sobre o músculo cardíaco, você entra aqui, ó, músculo cardíaco, clicou, ele já vai abrir a lâmina para vocês, vocês vão aumentando, diminuindo e vão visualizando o tecido, tá? Ó, esse daqui também, ó, achei deles, ó, tem alguns que já tem lá, ó, já vem aqui, ó, HE, lâmina de hematoxilina e eosina, né? Então você vê, vem desse jeito, esse aqui de forma virtual, daí você não precisa nem ter nada instalado nesse da Universidade de Michigan aqui. E tem lâmina de tudo quanto é coisa que você imaginar, tem lâminas normais e lâminas alteradas. E daí você, por exemplo, se você não quiser instalar o programa, você pode fazer isso no próprio computador. Então você vê aqui, ó, estou aumentando essa lâmina, o tecido hepático, né? O tecido hepático, ó, você vê, ó, as veias hepáticas aqui, ó, as veias hepáticas. Eu vou aumentando, o tecido não está numa coloração bem adequada. Vamos ver se eu acho aquela tríade. Vamos ver se eu acho algum canto, aquela tríade lá que tem vaso, veia e uma glândula lá da vesícula da biliar, mas eu não estou achando aqui. Bom, daí o que eu observo aqui, ó? Se eu, à medida que eu vou aumentando em tamanho, ó como estão os hepatócitos, ó. Uma degeneração aqui provavelmente por acúmulo de água. Você vê que o vacúolo, uma macete, é que o vacúolo, quando a degeneração gordurosa, o vacúolo é bem esférico, certinho, igual uma bolha mesmo de óleo na água. Já o vacúolo, quando é água, ele fica meio irregularzão, ó. Você vê que ele fica meio torto, assim, ó. Ele não é certinho igual é o vacúolo de gorduroso. Então dá para perceber que esses hepatócitos estão com uma degeneração hidrópica, com acúmulo de água. E isso aqui é uma lesão, né, celular regressível, né, regressível. Tá? Isso aqui é regressível ainda, né, uma degeneração hidrópica. Primeira fase do processo inflamatório, onde a bomba de sódio e potássio, devido à deficiência de ATP, começa a falhar e a célula começa a acumular água no seu interior. Então você vê alguns hepatócitos aqui, todos eles com água no seu interior. Então tem algumas universidades, igual essa de Duke Medicina, onde disponibiliza várias lâminas, né? Então se eu escrever aqui liver, que é fígado, ele vai
aparecendo as lâminas de fígado, até com algumas imagens, por exemplo, de casos clínicos, uma mulher de 51 anos de idade, teve tuberculose, daí você clica aqui, ele aparece o fígado, ó, o fígado da mulher já não tem aquela coloração normal, né? Daí você vai observando aqui as imagens, né? E daí você tem as alterações que o paciente, ó, você vê, o paciente já tem aqui um certo nível de necrose, né? Já perdeu, ó, a coloração do hepatócito, o hepatócito já ficou sem cor nenhuma, já tem uma necrose hepática, né? Então, tem várias situações que vocês podem um dia na vida, ó, esse aqui também é um fígado, também de, ó, o fígado da mulher, né? Vamos ver do que é esse aqui. Num homem de 62 anos de idade com história de alcoolismo. Então, você vê que já espera o quê? Uma história de alcoolismo, cirrose, esteatose gordurosa e câncer. Então, você vê o fígado do cara aqui, ele se coloca aqui do lado, você já vê que dá para observar aqui esse tecido de gordura misturado com cicatriz, né? Então, você já vê de forma macro, ó, e a célula tudo esbranquiçada, já perdeu a consistência, aos hepatócitos, então já é um caso de cirrose hepática, né? Inflamado. Então, você tem vários sites aqui que eu posso disponibilizar para vocês, o link, se vocês quiserem, e para vocês observarem, tá? Então, só como curiosidade. Daí aqui, o que a gente vai ver para finalizar essa parte, a aula parte 1, né? A gente vai ver um tecido muscular aqui normal, tá? Aqui os tecidos musculares, um coração, então a gente começa a visualizar o tecido, né? Você pode colocar, normalmente você vê as fibras, ó, que a gente viu na aula prática lá, né? As fibras musculares, né? Tá vendo? As fibras musculares, ó, é um músculo, né? Então você observa que tem a forma aqui de uma fibra muscular, né? Fibra muscular, tecido cardíaco. Nós temos 3 tipos de músculo: músculo cardíaco, músculo esquelético e músculo liso, né? Músculo cardíaco a gente só tem no coração. E você observa aqui as fibras, né? Tem alguns cortes que a célula fica longitudinal e outra transversal. Então você vê, portanto, vocês veem que tem núcleo, as células têm núcleo, tá? Então você observa aqui a presença do núcleo na célula, né? Tá vendo? Você observa aqui, ó, o núcleo. Todas as células têm o seu núcleo, certo? Daí você vai olhando o tecido, né? Olhando o tecido, ó, aqui também, ó. Você observa ó, o tipo da fibra, né? Ó, a fibra aqui tá bem característica. Às vezes, dependendo do tipo de corte, ela corta de um jeito, ou longitudinal ou transversal, né? Então a gente observa aqui, ó, a fibra, ó. Você vê a fibra muscular, ela vem aqui, ó. Então, o que a fibra muscular do coração faz? Contrai e relaxa. Ele faz esse movimento aqui. Isso aqui é altamente dependente de oxigênio, né? Sem oxigênio, você não leva, a mitocôndria não consegue produzir energia e a célula morre, né? Então, quando a célula morre, geralmente por necrose, né? Por falta de oxigênio. Quando que isso acontece? O paciente teve um infarto do agudo do miocárdio, um entupimento da artéria coronariana, que é a artéria que leva oxigênio até o pulmão, até o coração, né? Que leva sangue até o coração para nutrir essas células aqui, né? O músculo é um músculo, então ele precisa de muito sangue, precisa de oxigênio. Há um entupimento dessa artéria, não chega oxigênio no músculo, né? E o coração, a bomba começa a falhar, dependendo da extensão dessa lesão, o paciente pode vir a óbito, certo? Então, aqui um tecido normal. Vocês observam que a coloração é igual das células, né? Apesar de o corte estar tudo meio entrelaçado, o aspecto é idêntico. E ó, observe já de cara um músculo que sofreu uma necrose. A gente observa que já mudou o padrão de coloração, né? Então, você observa que aqui você tinha um aspecto, então vou aumentar aqui, ó, daí aqui já mudou. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa que muda, né? Você vê aqui, ó, você tem uma célula, e essas células já perderam o núcleo também, ó, tá vendo? Você não enxerga mais núcleo. Onde está o núcleo aqui nessa célula? Não tem núcleo. Onde está o núcleo aqui, ó? Perdeu o núcleo, né?
Então, você já tem aqui a perda total do núcleo, apesar de manter a coloração, você tem perda do núcleo, você não encontra mais núcleos nessa célula, tá? Então, aqui você já tem uma necrose. E aqui do lado, essa área esbranquiçada já é um processo de fibrose, né? As células já sendo ocupadas por fibroblastos, né? Que são essas células, que é a fibrose, uma fibrose. Então, toda essa área aqui foi uma área necrosada. Tudo isso aqui é uma área de necrose cardíaca, tá? Uma área de necrose. Toda essa e essa área onde não tem núcleo, que também já, ó, aqui já tem umas células com núcleo, mas a maioria também sem núcleo, tá? Sem núcleo. Você já vê que já houve aqui um comprometimento muito grande do órgão desse paciente, né? Algumas têm núcleo, outras não têm mais núcleo nenhum. Então, o paciente provavelmente infartou, essa área toda morreu, foi substituída por área de fibrose. Então, aí você encontra aqui algumas células com núcleo, ó. Aqui você encontra núcleo e aqui em volta já todo esbranquiçado, já uma área de necrose. Então, basicamente foi isso que a gente viu na aula prática, tá? Parte cardíaca. Então, se a gente voltar, observar aqui o músculo normal, você vê, já observa, não, que seja diferente, ó. Todas as células têm núcleo. Todas as células têm núcleo. E aqui, já perdeu o núcleo. Então, as células, algumas têm, né? Você vê que tem, mas a maioria já não tem, já substituição do tecido. Essa área esbranquiçada, o que é isso aqui? Nada, ó, vamos ver aqui a fibra. Algumas fibras têm núcleo. E o resto, já a célula morreu, foi substituída por célula de fibrose. Então, provavelmente o paciente que teve um infarto do miocárdio, né? Uma lesão extensa, e se formou necrose, quer dizer que ele conseguiu sobreviver ao infarto, mas você teve um comprometimento da função cardíaca, provavelmente, desse paciente, né? O paciente, após o infarto, ele fica com comprometimento cardíaco. Então, algumas células perdem totalmente sua função. Então, o que a gente conseguiu visualizar nesses dois vídeos? Primeiro, parte de tecido hepático, e todas essas áreas a gente conseguiu visualizar elas na aula prática, né? Os alunos que foram viram essas alterações. Então, fica aí a dica para vocês poderem montar o portfólio da parte prática 1 do portfólio, tá? Que é sobre a aula de microscopia, tá bom? Então, praticamente vai ser isso. Eu tinha pedido na aula lá falar sobre as células sanguíneas, e eu vou montar em algumas aulas eu mostrei algumas células sanguíneas, né? Eu vou mostrar também, vou montar aqui sobre as células sanguíneas para vocês colocarem no portfólio também. Só um minutinho. Já vou mandar também, já vou fazer também um vídeo sobre células sanguíneas. Vai ficar, o portfólio vai ficar parte hepática, parte cardíaca, né? E um pouquinho uma observaçãozinha sobre as células sanguíneas, porque daí a gente consegue ter alguma coisa sobre sistema imunológico, que a gente viu, né, que as células do sistema imunológico estão presentes no sangue, só para reconhecer essas células, tá?